Olá pessoal, então nós vamos fazer um exercício hoje, né, um pouco mais detalhoso, tá certo? É um exercício que exige muitas informações, então você tem que analisar a hipótese, né? São várias etapas, então eu vou estar fazendo passo a passo para vocês entenderem como se faz esse exercício de hidráulica, né? É um pouquinho complexo, mas você fazendo com paciência, aos poucos você consegue entender. Então pessoal, vamos lá, né? Então, vamos para o exercício. O exercício diz assim, ó, no dimensionamento de uma adutora de 8 km, pretende-se transportar 65 litros por segundo de água a temperatura de 22 graus Celsius, entre dois reservatórios cujas cotas de nível de água são 136 e 166. Pretende-se utilizar tubos de ferro fundido, né, com rugosidade de 5 vezes 10 a menos 4, novos e não revestidos. A perda de carga é determinada pela equação universal e o fator de resistência F em função da espessura da camada limite. Pede-se duas informações. Qual o diâmetro teórico desta adutora? Quais as 4 possibilidades de projeto para os diâmetros comerciais imediatamente superior e inferior ao teórico calculado? Vamos primeiramente, né, ao passo a passo, né? O primeiro passo é justamente isso aqui, ó. Onde está ali, ó, ferro fundido. É saber a rugosidade, né? A rugosidade dele é 5 vezes 10 a menos 4, né? Eu fiz aqui o passo a passo da questão para vocês entenderem, né? O primeiro passo é justamente observar qual é a rugosidade, né? Então a gente observou que a rugosidade é 5 vezes 10 a menos 4. Então isso significa que ele está na zona de transição. A gente também estima, né, que ele está no escoamento turbulento. Então, escoamento turbulento, como a espessura é 5 vezes 10 a menos 4, então a gente está na zona de transição, que é justamente essa daqui, ó. Zona de transição, porque a gente tem uma espessura 5 vezes 10 a menos 4, sendo que é uma hipótese. E a gente vai comprovar essa hipótese. Segundo passo, eu tenho que ver qual é a fórmula que eu vou usar. Como nós estamos falando de zona de transição, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, em que o A é esse valor aqui e o B é esse. E a gente vai ter que salvar o A e o B na calculadora para facilitar os cálculos, visto que a gente vai ter que fazer uma interação linear para comprovar, né, qual seria o valor final. E aqui é o terceiro passo e último, né, que são as verificações das hipóteses. Aí eu vou ter que colocar nessa fórmula para saber se o Reynolds é maior que 4.000. Se for maior que 4.000, é escoamento turbulento. E descobrir também a espessura da camada limite para eu poder colocar nessa hipótese aqui e descobrir aonde ela está, se realmente ela está na zona de transição, e confirmar essa informação. Então vamos lá para os cálculos. Então pessoal, inicialmente vocês vão ter que salvar esses dois números aqui, ó, esse e esse número aqui, né? Então primeiramente você vai salvar o 18,07 no mar, entendeu? Então como é que você faz na calculadora? Primeiro você vai digitar 18,07, certo? Aí você vai clicar Shift STO A. Pronto, já gravou no A, certo? Vamos fazer agora no B. Aí você vai digitar o valor do B, né? 6,0375 vezes 10 elevado a menos 7, certo? Aí você vai clicar Shift STO B. Pronto, já salvou no B. Quando você clicar em alfa A, está salvo. Alfa B está salvo também. Pronto, essas são as informações que você vai precisar para inicialmente começar o cálculo, né? Então vamos lá, né? Aqui nós vamos observar algumas informações da questão, certo?
Então vamos destrinchar algumas informações, certo? Então primeiramente, né, para adiantar, né, eu vou deixar já destrinchado para a gente não perder tempo, né? Então vou deixar aqui as informações já certas para a gente não perder muito tempo e o vídeo não ficar muito grande. Então, explicando rapidamente, né? A questão, ela vai dar a vazão certo em litros, né? E para transformar em metros cúbicos por segundo, você divide por 1000, certo? Por isso que eu coloquei já aqui já certo, né? E de quilômetros para metros você multiplica por 1000. Tem que transformar essas conversões, né? Por causa do Sistema Internacional de Medidas. Pronto. E aqui nós sabemos que a cota é 136, né? Menos 166. Por isso que deu 20, né? E aqui a viscosidade na temperatura de 22 graus Celsius. Por isso que esse valor é um valor padrão, tabelado, certo? Então vamos para os cálculos. Então, inicialmente nós temos que entender também que o diâmetro que vai ser usado é um diâmetro de suposição, certo? Eu estarei supondo, né, inicialmente, porque é por aproximação, certo? Que faz esse cálculo. Então, eu vou supor inicialmente, né, que é 0,3, né? Então, isso é um estudo que foi feito, né? Então, verificou-se que o inicial é 0,3, né? Então, vamos lá. Então, pessoal, eu já coloquei já na fórmula, né? Para adiantar mais tempo, já que a questão é longa. Então, veja só. O que é que eu preciso explicar para vocês? Vocês vão colocar nesse formato aqui na calculadora, certo? Porque senão dá errado, certo? Aí você tem que colocar desse jeitinho que está aqui, ó. Tá vendo? Bom, você colocando desse jeitinho, aí vai dar certo na calculadora. Então o que é que a gente tem que entender agora? A gente vai fazer o fator de interação linear. Na verdade, a gente vai fazer o método de interação linear, certo? Então, a resposta do D, fiz na calculadora, tá vendo? Deu 0,317, certo? Como tem um meio ali, a gente vai arredondar, certo? Para 0,318. Por causa desse meia, né, que eu posso arredondar por conta desse meia aí, certo? Então vamos para o método de interação linear, certo? Então, pessoal, como é que funciona o método de interação linear? Vê só. Eu vou pegar o D que deu, que foi 0,317, eu vou colocar aqui, ó, 0,317. E eu vou lá na calculadora e no lugar do 0,3 eu vou colocar 0,17. Corrigindo, na calculadora eu vou colocar 0,317. Na verdade 318, né? Porque a gente arredondou aqui, ó, 318. Então, pessoal, colocando na calculadora no lugar do 0,3 eu coloquei o 0,18, certo? Veja aqui, ó, 0,18. 318, na verdade. Então, veja. Coloquei na calculadora, deu esse valor aqui. Então, arredondando, né, que a gente tem um meio aqui, fica 317. Então, o cálculo, né, 0,318, ele deu 317, certo? Então, agora no lugar do D, eu vou colocar 317. Se os dois derem iguais, aqui já não deu igual, né? Então, não. Se o D der igual a F, aí eu termino a interação linear, certo? Vamos ver se agora com 317 dá certo. Então, pessoal, coloquei na calculadora. Então, veja, deu 316,6, né? Ou seja, eu posso arredondar aqui, porque é 66, entendeu? Então, eu posso arredondar para 317. Então, eles deram igual, né? Então, se deu igual, então termina aqui a interação linear. Então, eu sei que o D é igual a 0,317 metros. Isso é só o início da questão, viu?
Continuando, pessoal, nós vamos agora para a etapa 3, né? É a verificação das hipóteses. Agora vamos ver se está tudo conforme, né, as hipóteses. Vamos lá para os cálculos, né? Então as fórmulas são essas, né? É só aplicar os valores, né? E nós vamos ver quanto vai dar o Reynolds para confirmar esse escoamento turbulento. Então vamos para essa primeira etapa que é o Reynolds. Pronto, pessoal. Então colocando as informações na fórmula, ficou desse jeito aqui. Aí vocês vão colocar na calculadora dessa forma aqui, certo? Então vai dar esse valor aqui, ó, 27.000, certo? Vamos lá, né? 27.00263,30. Quais informações que nós precisamos? Que o Reynolds tem que ser maior que 4.000. Então, nessa hipótese, a gente pode confirmar que ele é maior que 4.000. Então, escoamento turbulento, ok. Né? Escoamento turbulento, ok, porque ele é maior que 4.000. Então, a gente agora vai para o segundo passo, né? Que é confirmar se ele vai estar na zona do liso, se o escoamento turbulento ele vai estar na zona lisa, rugosa ou transição. Então, para a gente calcular a espessura da camada limite, a gente precisa do fator resistência, né? Por isso que a gente vai utilizar essa fórmula aqui. Então vamos colocar as informações, né? Lembrando, pessoal, me esqueci de colocar uma informação. É do π elevado a segunda, certo? Vamos colocar na calculadora e ver como é que fica. E outra informação fundamental. O 0,065, que é a vazão, é elevado a 2, tá certo? Então a gente não pode esquecer esses valores, né? Quando a gente vai colocar a fórmula, se a gente esquecer, fica errado. Então, calculando, né? Deu 0,0229. 0,0229. Aí agora é só aplicar nessa fórmula aqui. A gente já tem um Reynolds, a gente já tem um fator resistência e a gente tem um diâmetro. Então vamos aplicar nessa fórmula. E antes de aplicar na fórmula, tenho que mostrar para vocês como é que a gente coloca na calculadora o fator resistência. É parecido com o Reynolds, né? Essa fórmula aqui, ó. Essa formatação. Do mesmo jeito que tá o Reynolds, porque assim, ó, abriu parênteses, colocou multiplicando, aí quando for dividir, fecha parênteses, certo? Aí da mesma forma você vai fazer aqui. Você vai colocar multiplicando essa parte de cima, fecha parênteses primeiro, né? Depois coloca multiplicando, aí coloca o símbolo de divisão e fecha o de baixo, certo? Então agora vamos para essa daqui, né? Para esse do cálculo da espessura e a gente finaliza. Pronto, colocando na calculadora fica desse jeito aqui, ó. Você vai fazer da mesma forma que eu expliquei aqui, ó. Né? Multiplicando a parte de cima, aí fecha, coloca o sinal da divisão, fecha parênteses de baixo, né? Aí vai dar esse valor aqui. Agora a gente vai comprovar a hipótese, né? Vamos para a fórmula dessa hipótese para a gente compreender se realmente ele é escoamento turbulento. A gente já sabe que é escoamento turbulento, mas vamos ver se ele está na zona de transição. Então, pessoal, fica dessa fórmula aqui, ó. Aí dividindo esse valor, ele vai dar 8,474 vezes 10 a menos 5, certo? Menor que 5 vezes 10 a menos 4. Aí quando você multiplica, né, ele dá 2,0338 vezes 10 a menos 3. Então a regra está comprovada, né? Vamos tirar da décima, né, para a gente entender melhor. Bom, tirando da décima vai ficar assim: 0,0008474. Então a gente vê claramente que ele é menor. Aí 0,0005 menor que
0,020334. Então a gente confirma, ó, aqui que realmente, ó, ele é menor. Esse valor é menor que o 0,05 e esse valor aqui ele é maior, né, que o 0,005. Então aqui a gente comprova que está ok, né? Que está na zona de transição. Então a nossa hipótese está correta, né?